Se os teus jogadores não têm medo de entrar em combate, você tá fazendo alguma coisa errada. Essa aspa é muito forte. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Quer arrumar isso aí? Então vem comigo e pega essas 5 regras para deixar o teu combate muito mais brutal. Hoje vou trazer algumas dicas que vão ajudar vocês a deixar o combate mais mortal para os seus jogadores. Elas estão aparecendo aqui agora na tela e se você quiser pular algum momento aí, você pode aqui na descrição e ir para uma dica específica que você está querendo. Recomendo que você veja todas porque elas são muito boas sim. Primeira dica aqui, você vai mudar o nível de algumas magias de cura. É isso mesmo, a gente vai dar uma aumentadinha aí para dificultar pra galera. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a palavra curativa e sair de ser uma magia de primeiro círculo, a gente vai colocar ela como segundo círculo. Sei que pode parecer que não faz muita diferença, mas é um caminhão. Principalmente quando a galera aí tá chegando nos níveis 4, 5, onde as magias de primeiro nível são meio que jogadas de lado e o clérigo poderia sim estar usando magias de primeiro nível a torto direito para poder curar os seus personagens. Mas se a gente coloca ela de segundo nível aqui, a gente tá dando um pouquinho de dificuldade, ela custa um pouquinho mais caro e o pessoal vai pensar antes de usar ela tão livremente quanto usa se ela fosse de primeiro círculo. Outra magia que a gente vai mudar e sair do terceiro círculo pro quinto círculo vai ser revivificar. Não, é revivificar. Essa magia aqui, quando ela tá no terceiro círculo, que o pessoal tem acesso a ela no quinto nível, é muito fácil de você salvar os personagens. A galera caiu, a galera tá com um problema, não conseguiu chegar a tempo, o pessoal vai lá e utiliza ela. Eu sei que também tem a dificuldade, porque ela tem um nível de custo material bem alto, mas se você tá mudando ela pro quinto círculo, quer dizer que o pessoal não vai ter acesso de jeito nenhum. Isso vai ser super difícil de ser conseguido e a galera vai penar bastante e vai se preocupar muito mais durante os combates. Próxima dica, com descanso tudo fica tranquilo, tudo fica muito fácil. Fala com tranquilidade. Quando a galera tá se aventurando, um descanso longo às vezes é uma coisa muito absurda se você pensa para a recuperação dos personagens. O cara descansa 8 horinhas aí e volta 100% com seus pontos de vida. Então eu acho que tem uma forma aqui de a gente dar uma modificada nele para que ele fique um pouco menos poderoso, mas que ainda em algumas situações ele funcione 100% como ele está no livro. E eu vou dizer para vocês que é o descanso longo parcial. Não sei qual nome para dar para isso aqui, mas a gente vai pegar uma regra do 3.0 ou do 3.5 que dizia quando você faz um descanso longo você recupera o nível do teu personagem mais constituição. A gente vai usar isso, mas não em todas as vezes. Como que a gente vai fazer? Toda vez que o personagem jogador estiver numa vila, estiver sei lá, numa cidade, numa taverna, estiver, sei lá, num hostel... O hostel acho que não vai ter, mas tudo bem. Ele estiver numa cidade, que ele estiver num lugar onde ele pode descansar e não tem perigos, não é uma floresta mal assombrada, não é um lugar onde ele tem que ficar preocupado ali fazendo rondas e tudo mais, ele tem um descanso longo certinho, tudo funciona perfeitamente. Quando ele tá numa outra situação, tá acampado no meio da floresta, tá viajando, o descanso longo funciona de forma parcial, ou seja, recupera aí o nível mais constituição de pontos de vida. Um guerreiro de quinto nível estaria recuperando aí 5 pontos de vida, mais o bônus que ele tivesse aí do seu atributo de constituição. Dessa forma, a galera vai pensar muito mais antes de avançar e eles vão ter que também se preocupar um pouco mais antes de aceitar fazer todo o combate que aparece na frente dele. Dica 3, dano massivo. Essa regra existe no D&D 2014 e ela funciona para monstros, que diz ali que se o monstro toma 50% ou mais do seu dano numa porrada só, ele faz um teste de constituição, dificuldade 15, ou ele vai a 0 direto. Eu acho que a gente pode adaptar mais uma regra do 3.0, do 3.5, era do Damage Threshold. Essa regra existia da seguinte forma, tomou 50 pontos de dano, faz um teste de fortitude, dificuldade 15, ou vai a 0 direto, morre. Mas eu acho que isso aqui é muito alto porque a gente vai demorar muito para esse dano acontecer regularmente. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode baixar isso aqui para 25 pontos de dano. Já avisei que vai dar merda isso. Então vamos lá, o personagem tomou 25 pontos de dano numa única porrada, faz um teste de constituição, dificuldade 15, ou vai a 0 pontos de vida. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Mas você pode deixar as coisas muito mais brutais aí se você quiser. O Ravenloft tinha essas regras, e uma delas era o seguinte, você vai fazer o teste não com 25, mas sim com o teu nível de constituição. Se você tiver 14, se você tomou 15 ou mais pontos de dano, você vai ter que fazer um teste aí de salvaguarda de constituição, dificuldade 15 ou ir a 0. E existe ainda uma regra que é muito mais brutal que essa aqui realmente muda completamente o jogo, que seria você fixar esse valor em 10. Não, aí ele extrapolou. Ali, mete a bala nele, mata esse danado! Qualquer personagem que tomou 11 pontos de dano tá tendo que fazer um teste ou pode cair a 0 pontos de vida. Isso aqui é realmente brutal,
muda totalmente o jogo e o pessoal vai ficar muito mais preocupado se eles vão pra frente ou se eles vão bater ou não. Porque ameaça simples, como um grupo de goblins, pode aí acabar botando um personagem a 0 e mudar completamente como tá caminhando o combate. É legal, mas também é muito mortal, então vale a pena pensar um pouquinho nessa aqui. Quarta regra, tomar um crítico nunca é legal, mas tomar um crítico e nada acontecer também parece que você não tá sentindo o que tá acontecendo. Da mesma forma que quando o seu personagem vai a 0 pontos de vida, ele voltar normal, como se nada tivesse acontecido, também parece que é algo que não fica legal para você passar o impacto de um jogo que seja mais brutal. Então tem uma regra super simples que a gente faz, que é o seguinte: toda vez que o personagem tomar um crítico ou for a 0 pontos de vida, ele vai estar acumulando um nível de exaustão. Pronto, é isso aí. I can work with that. Então vamos dizer que o cara tomou um crítico, na exaustão nova do 2024 ele tem 1 nível de crítico, então quer dizer que ele tem -2 para qualquer coisa que ele quiser fazer, ataque, perícia, salvaguarda, e tem 5 feet a menos de deslocamento. Vamos dizer que ele vai a 0, aí ele vai para nível de exaustão 2, então quer dizer que ele tem -4 para fazer qualquer coisa que ele quiser fazer, e ele tem 10 feet a menos de movimento. Isso aqui pode não parecer muito, mas ao longo do jogo vai acumulando e vai sim fazer uma diferença bem grande. Não só isso, como a galera vai sentir que tomou um crítico, vai entender que aquilo é realmente prejudicial para o seu personagem, e o crítico é a hora que você cai a 0, vão ter impactos diferentes do que eles têm atualmente na tua campanha. Última regra aqui é a do dano permanente. E essa aqui eu vou dizer para você tomar bastante cuidado antes de você usar, porque ela realmente é muito tensa. Existe já essa regra aqui no livro do Mestre de 2014 e que diz que quando o personagem ali toma um crítico, ou ele vai a 0 pontos de vida, ou ele faz uma salvaguarda de morte que ele falha por 5 ou mais, ele poderia ter um dano permanente. Eu acho que isso é muito pesado até para uma regra de combate brutal, mas você pode fazer dessa forma. Tem uma tabelinha lá que mostra exatamente o que pode acontecer com o teu personagem e tem coisas muito severas mesmo, mas a porcentagem é pequena. O que eu vou sugerir é o seguinte: a gente vai fazer um marcador a cada vez que uma dessas coisas acontecer. Tomou um crítico, anota um marcadorzinho. Foi a 0, anota mais um marcador. Se você tiver 3 marcadores antes de você ter um descanso longo completo, não um parcial, você sim vai estar sofrendo um dano permanente. Isso vai significar que o teu personagem sim está ficando avariado, ele está ficando machucado. Como ele não está tendo tempo de descansar corretamente, essa quantidade massiva de dano está acumulando e realmente aí está dando um prejuízo para ele. E pode ser que ele tenha, por exemplo, aí um ferimento interno que vai prejudicar ele de correr, pode ser que ele tenha uma cicatriz horrenda na cara que vai dar penalidade para carisma. E são coisas que você consegue tirar, mas você vai precisar de um tempo até você poder recuperar 100%. E eu acho legal porque isso mostra como que no combate as coisas vão acabar deteriorando, ou seja, esse personagem aí, ele não sai da mesma forma que ele entrou na masmorra, entende? Ele vai sair diferente, ele vai sair marcado assim na pele, literalmente. Pessoal, essas aqui foram as regras para você deixar o seu combate um pouco mais brutal. Pensa bem antes de utilizar elas, conversa com teus jogadores, não sai colocando elas assim do nada, é muito importante falar para eles, avisa que você está querendo testar elas, e eu tenho certeza que se você usar elas, e não precisam ser todas, claro, pode ser uma ou outra aqui, vai mudar bastante o combate e a forma como o pessoal lida com os inimigos, porque essas coisas vão fazer com que os teus jogadores tomem ações diferentes do que eles normalmente tomam, e isso vai fazer o teu jogo ser muito mais interessante, e talvez até vai sair do que tradicionalmente você tem feito, da galera querer entrar em todo combate. O pessoal pode ficar um pouco mais apreensivo, eles vão pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão um pouco mais arriscada ou antes de ir pra cima num combate. Eu acho que muda bastante o tipo de jogo e vale a pena. Mas eu sei que não tem só essas regras aqui para mudar as coisas, para deixar os combates mais brutais. É verdade. Então, se você tem uma regra aí que você conhece, seja uma que você mesmo criou ou que você viu, uma regra da casa, uma regra opcional de outro jogo que você adaptou, coloca nos comentários e vamos conversar. Além disso, a gente tem um vídeo aqui no canal que já fala de regras da casa para melhorar o combate. Vou colocar o link aqui embaixo ou aqui em cima, se eu conseguir um dia lembrar de fazer isso. E é legal você dar uma olhada porque esse vídeo é bem bacana. No mais, pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!